Olá, hoje vamos mergulhar a fundo numa das mudanças, talvez a mais importante, na legislação trabalhista brasileira dos últimos tempos. A gente vai falar sobre a gestão de riscos psicossociais no trabalho. E olha, isso vai muito além de uma simples norma. Para começar, guarde bem esta data, maio de 2026. Esse é o prazo final que está se aproximando e bem rápido para todas as empresas no Brasil. E por que isso é tão importante? Porque representa uma virada de chave total na forma como a saúde no ambiente de trabalho é gerenciada. E não é nenhum exagero, viu? O relógio está de fato correndo. A partir dessa data, a fiscalização sobre a saúde mental no ambiente de trabalho se torna obrigatória e pode apostar muito mais rigorosa. Tudo isso com base nas novas diretrizes da NR1. Mas afinal, o que acontece de tão especial em maio de 2026? Bom, a nova redação da NR1 simplesmente torna a gestão dos riscos psicossociais uma parte obrigatória do Programa de Gerenciamento de Riscos, o famoso PGR, de absolutamente todas as empresas, sem exceção. E o ponto central é este aqui. A lei exige a integração dos fatores psicossociais ao PGR. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eles precisam ser tratados com a mesmíssima seriedade que os riscos físicos, químicos e biológicos. E atenção, não é um laudo pontual, uma coisa que se faz uma vez e pronto. É uma gestão contínua, sistemática, como está bem detalhado lá no item 1.53.1.4 da norma. E é justamente aí, nesse ponto, que surge uma confusão gigantesca, que está levando a erros caríssimos que muitas empresas, infelizmente, já estão cometendo. O especialista da área descreveu a situação perfeitamente. Muitas empresas estão completamente atordoadas. Essa citação mostra bem o caos de desinformação que tomou conta do mercado. Existe uma interpretação completamente errada que, além de custar uma fortuna, não cumpre a lei. E o erro fundamental está todo nessa distinção. O caminho errado que muitos estão seguindo é focar no indivíduo, sair aplicando avaliações psicológicas em massa. Isso é caro, é ineficaz e, o pior de tudo, aumenta o risco jurídico. O caminho certo, aquilo que a lei realmente exige, é avaliar a organização, ou seja, olhar para o ambiente, para os processos e para a estrutura do trabalho para encontrar as verdadeiras fontes de estresse. A própria norma já define o que ela procura. Um fator de risco é o elemento que tem o potencial de causar dano. Em outras palavras, a lei quer que a empresa identifique e gerencie as causas do estresse no trabalho, e não que faça um diagnóstico da saúde mental de cada funcionário. São coisas bem diferentes. Resumindo de forma bem clara, a avaliação deve ser do contexto do trabalho. Não se trata de terapia ou de exames psicológicos para todo mundo, mas sim de um diagnóstico organizacional. O foco é no processo produtivo, não na mente do trabalhador. Certo, então como seria essa abordagem correta, a que é legalmente válida, para identificar e gerenciar esses riscos dentro do PGR? O processo é bem sistemático, igualzinho a qualquer outra área de segurança do trabalho. Primeiro, a gente identifica os perigos, como, por exemplo, sobrecarga de trabalho. Depois, avalia a probabilidade e a gravidade do dano que isso pode causar. Em seguida, classifica esses riscos para saber o que é mais urgente e, finalmente, implementa um plano de controle. É um ciclo de gestão, não uma consulta psicológica. Ok, legal. Mas vamos sair um pouco da teoria e ver como essa análise se parece na prática, né? Vamos usar dados de um diagnóstico real, feito numa empresa de verdade. E aqui a coisa fica interessante. Veja como os dados revelam a dinâmica da empresa. O principal fator de risco, com mais de 70%, é a demanda, ou seja, a carga de trabalho. Só que, ao mesmo tempo, o principal fator de proteção é o controle, com quase 70%, que é a autonomia dos funcionários. O que isso nos diz? Que existe uma força de trabalho muito capacitada, mas que está sobrecarregada. E aqui a gente detalha um pouco mais esses números. A tal da demanda vem de onde? Vem de tarefas com muita rapidez e responsabilidades que talvez sejam excessivas. Já o controle, por outro lado, vem da necessidade de ter iniciativa e usar as próprias habilidades. O diagnóstico, então, aponta exatamente onde está o desequilíbrio. A pressão está superando a autonomia. E aqui está o poder desse método. A análise não é genérica, ela vai fundo e mostra exatamente quais setores estão mais vulneráveis. Repare que áreas como instalação e manutenção corretiva aparecem ali na zona de risco. Isso indica um ambiente de alta tensão, enquanto áreas de supervisão, por exemplo, estão mais equilibradas. Isso permite que a ação seja cirúrgica, direto no problema. No final, tudo isso gera um indicador geral.
Essa nota, menos 7,8%, quantifica a saúde do ambiente de trabalho. É um número que acende um baita alerta e justifica a necessidade de agir imediatamente. Ele mostra que existem sinais claros de estresse e desequilíbrio ali. Mas um diagnóstico preciso como esse não serve só para cumprir a lei, de jeito nenhum. Ele é o ponto de partida para um plano de ação estratégico, transformando o que era uma obrigação em uma vantagem competitiva de verdade. E aqui a gente vê o resultado final. As ações são muito concretas. Redesenhar processos para atacar a sobrecarga, revisar o plano de carreira para combater a insatisfação, desenvolver as lideranças para melhorar o apoio. Cada ação tem um responsável, um prazo e um objetivo claro. Isso sim é transformar dados em estratégia. E para quem ainda está pensando que isso é só mais um custo, a Organização Mundial da Saúde traz um dado impressionante. Cada dólar investido em saúde mental no trabalho retorna 4 em produtividade. Ou seja, cumprir a NR1 não é uma despesa, é um dos melhores investimentos que uma empresa pode fazer. Então, para fechar, fica a reflexão. A gestão de riscos na empresa está focada em consertar o trabalho ou em tentar consertar o trabalhador? A resposta a essa pergunta vai definir se a organização está no caminho da conformidade e do lucro ou no caminho do risco e do prejuízo.